Paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez. Paz do Senhor, amados ouvintes. Que Deus possa vos abençoar em tudo. Aleluia. Eu quero ler juntamente com todos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo 19, iniciando em seu versículo 1. São Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim o texto bíblico. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, debaixo da figueira, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Graças a Deus Glória por essa a Deus. palavra. Aleluia. E meus queridos, nós lemos a palavra do Senhor e a Bíblia nos diz que por onde Jesus passava, sempre uma multidão o acompanhava. Graças a Deus por isso. E muitas vezes, uns por curiosidade, outros por fé, outros por necessidade. Mas nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que Jesus vinha de um outro lugar e, tendo entrado em Jericó, ele ia passando. Imaginamos Quintana, que é uma cidade pequena, uma autoridade chega, mas somente de passagem. Entra por Vila Campante, passa pela Avenida São João, já sai lá na frente e vai embora para Herculândia. Então Jesus, entrando em Jericó, ia passando, como se fosse passar direto. Mas havia um homem ali que tinha uma grande necessidade. Embora a Bíblia diz que ele era rico, mas sempre há um desejo no coração de alguém. Às vezes você pode estar perambulando de um lado para o outro, às vezes sem um afinco previsto, mas sempre você pensa em algo, sempre você medita em alguma coisa melhor para si. E Zaqueu tinha um desejo no coração. Ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas não tinha visto Jesus Cristo. Mas no seu versículo 3, a palavra nos diz: e procurava ver quem era Jesus. Ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico, porém tinha um desejo. Será que você não tem um desejo nesta manhã? Será que você, na sua oração matutina, não pediu algo para Deus, para que realize na sua vida, na sua família? Zaqueu tinha esse desejo, de ver quem era Jesus. Mas tinha também um obstáculo concernente ali a Zaqueu. Já falei anteriormente que a multidão acompanhava Jesus por onde ele passava. Além da multidão estar em volta de Jesus, Zaqueu era pequeno. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então, por mais que ele tentasse ver a Jesus Cristo, fisicamente, ele não conseguia. Mas o desejo ardia no coração. Um desejo forte, podemos dizer. Por que podemos dizer que era um desejo forte? Porque exigiu até um sacrifício dele. Porque subir numa figueira brava não é fácil. Não é fácil. Tem espinhos. E a Bíblia relata que ele queria ver Jesus Cristo, mas não podia ver por causa da multidão. Era muita gente. E ele era de pequena estatura, ele era baixinho.
Não vamos dizer que era não, mas era pequeno. Mas a Bíblia diz que ele correu adiante. Olha o desejo ardente. Ele correu adiante e se esforçou. Subiu numa figueira brava para ver. Porque ele sabia que Jesus ia trilhar por ali. Ia passar lá adiante. Então ele adiantou o passo, correu um pouco e se esforçou para subir naquela figueira brava. Bendito e louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Interessante agora que no versículo 5, a Bíblia diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu. Olha que interessante a onisciência de Jesus Cristo. Quando nós falamos que Deus conhece a cada um pelo nome, aleluia, a Bíblia diz isso. Aleluia. Nós falamos com base bíblica. Jesus não sabia quem era Zaqueu. Jesus nem tinha visto Zaqueu e nem Zaqueu tinha visto Jesus. Zaqueu adiantou-se à frente da multidão, subiu a uma árvore que com certeza tinha espinhos, e para ver Jesus passar, porque de cima ele veria Jesus. Mas Jesus antecipou a ele. Quando Jesus chega passando por baixo, ao invés dele ver Jesus, Jesus olha para cima. Olha para cima. E chama pelo nome: Zaqueu, desce. Oh, glória! Aleluia, Deus. Aleluia. Desce, desce depressa. Glória a Deus. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele desceu e recebeu depressa. Desceu depressa, brotou mais o desejo. Além dele conhecer Jesus, ele recebeu Jesus em seu coração. Aí vem um alívio maravilhoso para a vida daquele que precisa de um refrigério espiritual. E Jesus é esse refrigério espiritual. Jesus nos completa. Às vezes nós estamos com um vazio, às vezes podemos acordar meio que boquiaberto por causa de determinadas situações que às vezes acontecem na noite, aconteceu no dia anterior, e nós amanhecemos meio às vezes preocupados. Mas quando nós ajoelhamos ao pé da nossa cama, ao levantar, aleluia, o pastor ensina para não sair do seu quarto antes de falar com Deus. E eu acho isso muito bonito. Glória a Deus. Eu até tenho o costume de sair e orar na sala. Às vezes a mulher ainda está repousando, eu vou orar na sala ou no outro quarto. Mas eu estou habituando a levantar e já orar ao pé da minha cama. Aleluia. Porque muitos nem têm cama. Aleluia. Aleluia, Deus. Muitos nem amanhecem o dia com vida. E Deus nos permite, nos agracia, e nós amanhecemos com vida, temos um teto, podemos olhar para o alto e dizer: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Graças a Deus. Bendito, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, Zaqueu teve a satisfação de poder receber Jesus em seu coração. Desceu e recebeu com gostoso, recebeu com alegria, com dádiva, porque pensa quão maravilhoso é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos Jesus Cristo pela fé, porque nós cremos que ele nasceu, cresceu, trabalhou, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos e foi elevado aos céus. Graças a Deus. Nós servimos a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus vivo, que pode nos salvar, que pode nos curar de enfermidades graves, porque nós temos grandes testemunhos e somos testemunha ocular, que o Senhor tem feito maravilhas em muitas vidas em nossa cidade. E eu também sou uma delas. Graças a Deus por isso, que o Senhor cuidou da minha vida e teve misericórdia de mim. A sombra da mão do Senhor me alcançou e me fez retornar e regressar à casa do Pai Celestial. Por isso é muito maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, porque costumamos dizer que a Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Bendito, glorificado e exaltado é o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Zaqueu teve esse privilégio, ele pôde receber Jesus Cristo. Então, nós também,
quando nos foi pregada a palavra de Deus, por um certo tempo nós ficamos analisando se isso era bom, se iria ser certo, se seria conveniente. E eu comigo foi assim. E eu pensava, esse povo só pode estar certo. Eles se reúnem para falar de Deus. Eles se reúnem e congregam para louvar ao nome de Jesus Cristo. Eu acho que não há outra coisa melhor. Esse deve ser o caminho correto. E eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma em 1983. Graças a Deus. Continuamos a fazer a obra do Senhor. Como o irmão Ezequiel disse anteriormente, que por tudo que o Senhor tem nos feito, nós ainda não fazemos nada. Mas o Senhor nos dá fôlego de vida, nos dá saúde, e o Espírito Santo de Deus é que nos impele, nos impulsiona a ir a pregar o Evangelho. Me impulsionou hoje, após o convite, a vir a esse microfone, aleluia, falar do amor de Jesus Cristo. Aleluia. E não podemos parar por aí, porque grandes são as bênçãos de Deus em nossas vidas. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado pelas suas mãos santas e poderosas. Então precisamos continuar a pregar o Evangelho, a falar do amor de Jesus Cristo para aqueles que ainda não se achegaram ao Senhor. Busquem ao Senhor, converse com o Senhor pela madrugada, à noite, pelo dia, onde estiver no seu trabalho. Invoque o nome de Jesus, fala para ele, mostre-me, Senhor, o caminho da verdade. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida, ninguém vai ao Pai. Sem mim, ninguém vai ao Pai. Então, este é o caminho que nos conduz à mansão celestial. Muitas vezes aqui nós temos uma casa boa, bem pintadinha, reformada, outros constrói, pinta, entra com aquele cheirinho gostoso de novo, mas nada se compara, irmão Ezequiel. Nada se compara, Jeremias, com aquela mansão celestial. Aleluia. Que no início já falamos aqui, quando o Senhor disser, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a eternidade. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E no versículo 9 diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, amados ouvintes e igreja do Senhor, Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador eterno. Em nenhum outro nome há, dado no céu, na terra, embaixo, nas águas, pelo qual devamos ser salvos. É somente através da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Procure Jesus, procure uma igreja, procure um endereço onde se fala de Deus, de um Deus verdadeiro, de um Deus que transforma, de um Deus que cura as enfermidades, de um Deus que liberta dos vícios, Deus que tira o homem do lamaçal do pecado, do monturo, da sarjeta e transforma em um potencial para pregar o Evangelho. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Que esta palavra possa achar guarida em vossos corações de todos aqueles que a ouviram nesta manhã. Muito obrigado, irmão Ezequiel, pelo convite. Aleluia. Obrigado Deus. Pela confiança. Aleluia. Programa A Mensagem da Cruz.